Olá, seja muito bem-vindo ao canal Papo Humano. E hoje nós estamos com o nosso quadro de convidado. Temos uma convidada especial, a Bárbara Rocha, e eu e a Cintia Almeida, do canal Papo Humano, nós vamos bater esse papo gostoso aqui com a Bárbara e vamos falar hoje sobre o apego, né, Bárbara? O processo de desapego, de soltar, enfim. Vamos fazer esse papo bem leve, bem gostoso, né, Bárbara? O que que você gostaria de fazer, então, de falar? E, claro, primeiro se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho de você, aí da tua trajetória, que será um prazer te escutar. Seja muito bem-vinda. Legal, obrigada, Bem-vinda, gente. Bárbara. Obrigada. Primeiramente, queria agradecer, né, esse convite, muito legal. Fiquei lisonjeada de estar aqui participando com vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou a Bárbara Rocha, sou terapeuta holística, trabalho com terapia energética espiritual, sou psicanalista espiritualista. Hoje em dia também desenvolvo um grupo terapêutico chamado Florescer, né, onde a gente direciona mulheres com sentimento de abandono, que se sente sozinhas, né? Para a gente trazer esse autoconhecimento, essa rede de apoio, né? E para tratar desses assuntos de forma leve, né? Legal. Então, hoje, né, você falando desse assunto, do apego, do desapego, então, eu vejo isso, né, pensei em dois prismas, né, dessa situação. Nos relacionamentos, né? Quando a gente olha para o nosso relacionamento, seja filho, seja marido, né? O quanto às vezes a gente precisa desapegar de algumas ideias, né? Porque tem muita coisa que a gente pode fazer, mas aí a gente agora com uma maturidade, com um pensamento diferente, eu penso assim, será que a gente deve fazer? Uhum. Né? Porque muitas vezes a gente passou por uma dificuldade, passou por um processo ali. E a gente não quer que a outra pessoa passe, a gente não quer que a outra pessoa sofra. Só que aí, será que a gente não está impedindo o crescimento dessa pessoa? Uhum. Né? Piorando Porque, ela. sim, porque se a gente está onde está hoje, é porque a gente passou pelas dificuldades, né? E aí a gente vai criando essa musculatura, vai criando essa maturidade para lidar de uma forma diferente com as situações. Né? Então, quando a gente olha para outra pessoa com esse olhar ou para situações, a gente se coloca até num lugar de orgulho, né? Mais orgulhosa, como se a outra pessoa fosse incapaz, né? E indiretamente, quando a gente faz pelo outro, a gente também está incapacitando, né? Inconscientemente, a gente está fazendo esse processo. E no outro prisma que eu trouxe, na outra polaridade, outra situação, seria com a gente mesmo, né? Da gente respeitar os nossos processos, né? Porque muitas vezes a gente entende que teria que ser de uma forma, daquilo que a gente criou na cabeça que seria o certo, que seria o ideal, e aí a gente acaba até impedindo da gente reconhecer o nosso processo, o nosso progresso real das coisas, né? Então, né, às vezes entra em comparação, a gente se compara com o outro, porque o outro está lá na frente, ou porque alguma pessoa traz uma percepção para a gente que o ideal seria estar naquele lugar ou estar fazendo daquela forma. E aí a gente acaba desrespeitando o nosso tempo, o nosso aprendizado, todo esse progresso, né? E para quê? E acaba se desvalorizando, né? É como Então, se, não, não te cortando, mas só para complementar, é como se a gente criasse uma expectativa muito alta e com uma rigidez muito grande, né? E isso impede a gente de perceber e realmente sentir e valorizar o processo todo, né? Não só o final dele. sim, é exatamente isso, né? Porque aí a gente está focando só no resultado e não olha o progresso, né? E quantas coisas geram através desse movimento, né? Porque é igual você trouxe, você, né? A frustração, se sente desvalorizado, muitas vezes cai a autoestima, você se sente mal, né? Será que eu sou o suficiente? E aí você cai sempre nessa insatisfação, né? Na escassez também, eu não tenho, eu não consigo.
né? E quando o processo é diferente, seria desapegar dessa ideia, né, de ter uma coisa real já estruturada, mas entender que existe um processo e é um processo individual de cada um. É, isso é muito importante a gente perceber, né? É individual. O que para mim pode ser fácil, para você é difícil e vice-versa, né? Todo um processo que a gente tem que passar e de lições que a gente já teve também, aprendizados, né? Essa rigidez ou não de saber ceder a algumas coisas, né? De ideias, principalmente, que a gente às vezes traz, né? Eu sou certa, é assim que eu penso, né? Mas o outro não é esse o certo, né? Cada um tem um modo de enfrentar até a situação, né? Para chegar no mesmo, pode chegar no mesmo objetivo, mas a maneira, né, pelo processo no qual a gente passa, cada um tem o seu, né? É bem Cada um. interessante essa visão. Realmente a gente precisa parar e refletir sobre isso, né? É, porque vamos supor, se a gente lança um projeto, né? E às vezes a gente está ali, né, numa expectativa, tem que acontecer tal dia, começar tal dia e fazer o negócio acontecer. E aí não acontece da É, forma que a gente gostaria ou que a gente imaginou. Só que aí eu vou invalidar tudo que eu já pois fiz em relação a esse processo, tudo que eu desenvolvi, tudo aquilo que eu pensei, tudo aquilo que eu é. estipulei, né? Porque aí a gente entra até num desrespeito com a gente, Verdade. né? Porque aí você não respeita, você vai se achar ruim. Não, às vezes não está ali no momento, né? Às vezes precisa passar por alguma outra coisa, algum ajuste, alguma coisa que a gente não pensou, que a gente não olhou, que falta fazer, algum movimento. Então, se a gente não desapega dessa ideia que teria que ser aquele dia, naquele horário, daquele jeito, né? O quanto aquilo ali te frustra. E às vezes até te impede de trilhar um caminho melhor. Exato. Às vezes bloqueia até, né? Porque acha que não é capaz, né? E Que às não é vezes não capaz. está maduro o suficiente ainda, né? De acontecer, de realmente acontecer, né? Sim, porque eu falo que tudo tem até aquele nosso processo interno, né? Porque às vezes com a cabeça você acha que já tá tudo certo, Uhum. mas às vezes internamente falta ainda uma viradinha É, de chave em algum aspecto, né? Algo que a gente ainda não elaborou, não olhou. Porque às vezes até internamente, será que, né, com a cabeça você pensa, não, estou pronta, mas será que internamente você já está pronta realmente para fazer aquilo? E é, essa falta de valorização do processo, Bárbara, me faz muito refletir assim, o quanto realmente a gente é apegado no resultado, né, como você é. falou, e a gente, na verdade, a gente tem um apego de tudo que falta, né? Então a gente foca no que falta e não no que a gente já construiu, né? Não no que a gente já conseguiu evoluir, conseguiu avançar. Então, talvez o resultado ele ainda não chegou, né? Ele ainda não veio. Só que aí você se apegando no resultado, você desvaloriza todo o processo, tudo aquilo que você já construiu, né? Todo o caminho que você já percorreu, né? Então, eu acho bem interessante isso que você está trazendo, porque isso serve para tudo na vida, né? Todos os projetos que a gente tem, né, pessoais, profissionais, se a gente não valorizar o caminho, né, a gente vai estar sempre com essa sensação de falta. A gente vai estar sempre com essa sensação de insatisfação, né? Sempre com esse apego excessivo aí ao que você ainda não tem, então focando sempre na falta, no que ainda falta. Então, realmente, a gente olhar que tudo bem, então ainda não atingi o resultado, talvez não tenha dado certo, o que que eu preciso fazer diferente, mas aí soltar, né? Acho que isso que você quis trazer, eu acho que é bem importante, né? Então, soltar aquilo que não deu certo e continuar e seguir, né? Não desistir, né? Não parar, não estagnar. E como a Cintia trouxe, né? Às vezes aí te impossibilita de você ver o novo, né? De você enxergar novas possibilidades. Você estagna naquilo, fica só naquele apego do que falta
e não se abre para o novo, né? Para novas possibilidades, para novas situações, enfim, novas amizades, novas pessoas, o novo de tudo, né? De maneira geral. Novos projetos, Novos é verdade, projetos, né? porque o caminho, né, o final é o mesmo, mas a gente pode ir pegando os atalhos, né? Se aquele caminho que a gente imaginou no começo não deu certo, né, dá para ir realmente soltar. Às vezes a gente tem essa rigidez de pensamento, né, essa ideia é por aqui, mas tem tantas possibilidades de chegar no mesmo caminho, né, no mesmo lugar, através de tantos outros caminhos. E É, como a gente fala bastante de energia, né? Então, se a gente fica vibrando na falta, o que que a gente vai trazer mais, né? É, É, é cada vez mais essa sensação de vazio, né? Se a gente está sempre focando na falta, vibrando na falta, eu vou estar em falta, eu vou estar em escassez, né? Desculpa, e Bárbara, você você traz. fala. Não, não, imagina. Você trazendo isso me traz a percepção, né? Qual é o propósito do que a gente está fazendo? Qual é a intenção que a gente está colocando? Né? Porque Uhum. às vezes a nossa intenção é consciência que cura. Às vezes, né, a gente está falando de projeto, você faz um projeto focado numa situação. Às vezes ele não acontece daquele jeito, mas não tem outras maneiras de você levar essa informação ou fazer isso acontecer, né? Então, exatamente. se a gente trazer nessa concepção que a gente está falando, então a gente impede. Se a gente bloqueia e pensa que é só por aquela via, a gente bloqueia todo o restante de acontecer, né? E justamente isso, às vezes o desenvolvimento, você toca um projeto, quanta coisa você vai planejar, quanta coisa você vai aprender, quanta coisa você vai se desenvolver, né, diante daquele projeto. Então, hoje eu já tenho uma visão diferente de tudo. Se isso não acontecer, puxa, olha o quanto que eu ganhei com isso, né? Não foi. Olhar o positivo e não o negativo, né? Como a gente tende a fazer, né? O ser humano tende a fazer isso e tendo essa consciência, a gente olha o quanto eu já consegui, né? E não o quanto falta para eu chegar, né? É bem interessante essa sua visão, realmente. A gente tende a pensar exatamente o oposto, né? Olha o quanto falta e não o quanto eu já evoluí, consegui, desenvolvi, aprendi, né? Então, e a confiança, né? É, Porque aí a gente não tem essa confiança de que tudo tá certo como tá, né? E que tem uma força é. maior que rege pela gente, né? Então, assim, eu acho que o nosso maior desafio são esses relacionamentos, né? Desapegar com a gente mesmo, com tudo aquilo que a gente cria de ideia, de projeções, expectativas e tal, e no relacionamento com as outras pessoas também, né? Porque até se a gente traz um projeto, a gente também precisa acolher outras ideias, né? Então, quando a gente traz isso também e junta tudo, né? Funde todas as ideias, porque é igual aqui, a gente está num papo a três. Se a gente pegar, você vê que cada um dessa mesma situação, cada um trouxe uma visão. Então, o É. quanto isso enriquece no processo, né? E na vida eu acho que é isso mesmo, mas nos relacionamentos a gente, hoje em dia, pelo menos o que eu tenho observado, que é só um lado, né? É sempre aquele eu quero ter razão, tem que ser do meu jeito, e a gente acaba impedindo esse processo de acontecer, né? Desse fluir, porque o que é bom para mim, só eu sei. O que é bom para você, só você sabe. Agora, se a gente, nossa, olha lá, a Cíntia vai por aquele caminho, não vai dar certo. E não, e não, porque só você sabe o seu É, caminho, é, aquilo que você tem dentro do coração. Só que também a nossa dificuldade, o quanto é difícil você olhar para as outras pessoas, principalmente ao seu redor, e ter esse olhar, ter essa consciência no dia a dia. Se é difícil a gente com a gente mesmo, imagine com os outros. Ainda mais quando a gente traz isso realmente para o ambiente familiar, né, em relacionamento, né, de tanto, né, afetivo íntimo quanto de pai e mãe, né, com os filhos, porque a gente já viveu, né, já passou por tudo aquilo ali. Eu acho que foi até o que a Bárbara trouxe bem ali no comecinho. E, então a gente tem uma experiência, né? E aí você quer evitar que aquele teu filho sofra, né? Que ele passe por aquilo ali. Então a gente acha realmente tem
uma ideia de que sabe que caminho que tem que seguir, sabe o que é certo para o outro, né? Sabe que caminho que ele tem que seguir, e a gente realmente é muito difícil de soltar, desapegar e deixar a pessoa trilhar o seu próprio caminho, né? De realmente, então, para as pessoas que não são caras, né? A gente quer a gente apega e quer abraçar e quer proteger, né? Só que às vezes essa proteção não é o que vai fazer realmente ela aprender, ela a descobrir, a se desenvolver, a evoluir, né? Justamente às vezes é quebrando a cara mesmo, né? Mas é muito difícil a É, gente deixar, né? E falar, vai, né? Vai lá, quebra a cara e eu tô aqui pronta para te acolher, né? Pronta para te receber, né? E não, e sem aquela palavra, eu te falei, eu te disse, isso que eu ia falar, sem o julgamento por sem o trás, né? julgamento, Aquela coisa, tá vendo? Não me eu te ouviu? avisei. E aí que eu trago até outra perspectiva, porque assim, a gente está olhando com o olhar das nossas dores, do que a gente já passou. Exato. E se Exatamente. a gente desapega dessa ideia e tipo, eu te abençoo, vai com Deus, É, entendeu? Você exatamente. tem toda a capacidade para gerar o que você precisa e vai dar tudo certo. Se não der, eu tô aqui, mas vai dar tudo certo. Mas Porque aí eu acho que a gente solta mais do que, tá, vai quebrar a cara, mas é, entendeu? A gente já Não, às vezes, espera o contrário, né? A gente espera que dê ah, errado, né? é. então, Porque às vezes é exatamente o que aí ela que trouxe é a tá. nossa visão, né? A nossa experiência, mas não é a do outro, né? Sim, às vezes pode ser muito parecida, mas às vezes a É, pessoa se dá bem, exato, né? Por quê? Porque justamente a gente já passou por aquela dor e já desbravou ali o caminho, entendeu? Abrir E toda espaço. abriu o espaço. Então, assim, é. né, quando a gente, né, falando no quesito mãe, quando a gente dá educação, a gente vai dando essa autonomia, vai deixando os filhos livres, né, e vendo também a nossa trajetória, tudo que a gente vem fazendo, eu acho que a probabilidade de dar ruim é muito menor do que Menos é. quando a gente passou pela situação, entendeu? Porque é bagagem, né? Eu vejo assim, eu tive minha filha nova, eu ia fazer 17 anos quando eu tive a Não, primeira. bem novinha. Então hoje, vamos supor, ela já tem, com 21 ela teve a filha dela, minha neta. Olha, tão jovem, vovó. Entendeu? Então, assim, se você vê hoje a educação que ela dá para minha neta é muito diferente da que eu dei Da para que ela, você é. né? Mas eu fiz o que eu soube dentro das minhas condições. Também sempre criei Exato, ela com essa independência. Mas hoje em dia o conhecimento já é outro, Uhum. né? Quando eu via ela, principalmente na alimentação, começa a alimentar ali, tinha uma que eu saía até de perto, Hum, que ela dá em pedaços a fruta, né? Eu esqueci o nome que fala. Então, para mim, ela ia engasgar. Então, não. E ela hoje, ela não tem nem 2 aninhos, ela tem, acho que 1 ano e 8 meses, ela come sozinha, Nossa. Então, foi entendeu? você respeitar esse processo da sua filha, né? Sim. Realmente desapegou, Confiar, né? né? Soltou, Uhum. exatamente. Confiar literalmente, né? Saber que o universo está indo do jeito que tem que ser, né? E não a gente querer controlar, né? Que a gente tende a fazer isso, né? Querer achar que pode controlar tudo, né? Ilusão, né? Mas a gente é assim. E é muito engraçado, Cíntia, porque, vamos supor, a gente, né, quando a gente estava falando dessa trajetória da gente não ver o progresso, é muito engraçado quando a gente vê agora. Porque assim, eu tenho 4 filhos, então eu criei os Uhum. 4. E sempre aquela sensação de que não sou boa o bastante, É, Uhum. sabe? Não dou conta de tudo, aquele peso, aquela coisa. Só que assim, hoje eu vejo ela com uma. Eu fico com dó dela. Eu dó assim, né? Você fala, nossa, gente, olha como que é trabalhar e cuidar de uma filha. Mas e esse reconhecimento de mim? mas você já fez tudo isso, né? Então, E com entendeu? sucesso, pois é. Entendeu? Mas a gente não se Não vê vê, com esse mesmo olhar do que o outro, valoriza o né? que ela está fazendo, mas não valorizou tudo que você fez, né? Todo o seu Entendeu? processo, Então, eu acho que é esse desapego até dessas ideias, é. né? Que a gente tem dessa perfeição, de ser tudo daquele jeito.
né? Que a gente quer dar conta de tudo, quer fazer tudo perfeito e não sei o quê, e não é assim. Então, quando a gente começa a valorizar todo esse progresso, desapegar dessas ideias, é onde a gente começa a fluir melhor, né? E deixar que as outras pessoas fluam também no seu também. caminho, né? Esse respeito, esse amor incondicional, né? Independente do que eu espero dela, né? Que seja Sem feito melhor. julgamento, Eu né? amo do mesmo jeito. Eu acho que desapegar dessas ideias que somos seres super, né? Super humanos, né? De que somos, né, imbatíveis, né? Não é bem assim, né? Todos temos as nossas dores, né? Todos temos os nossos dores, amores e horrores, né? Como Horrores, a- defeitos, falhas, né? E tá tudo bem, né? A E gente se tem que errar aprender a também tá tudo reconhecê-las, bem, né? Se não exatamente. for do jeito que a gente espera, tá tudo bem. É, só recomeçar, refazer, né? Sem se abater tanto como a gente tende a fazer, né? Se não é como a gente imaginou, a gente cai de uma forma que é difícil reerguer, né? E Mas recomeçar, né? desculpa, que eu falo Realmente. da fé, né? Não, Porque não pode. se a gente vê aquela questão da fé, né? Se a gente tiver a fé como um grãozinho de mostarda, o quanto a gente consegue caminhar, né? Transportar a montanha daqui para ali, É, né? E eu acho que é nesse sentido, né? Porque a gente sempre vai ter tudo aquilo que a gente precisa, né? A gente nunca vai ter uma cruz maior do que aquilo que a gente possa carregar. Mas aí vai mudar a forma que a gente vai olhar para isso e a forma que a gente vai escolher fazer em relação a isso. a gente está é. sempre indo contra, né? Sempre, né? Batendo de frente, né? Sempre querendo controlar. Eu acho que Se essa é a palavra vitimizando às vezes, né? também, às vezes se É. vitimizando, exato. Então, a partir do momento que você solta, né, desapega de tudo isso, né, a vida flui, né, as coisas acontecem, as coisas andam, né, É. os frutos, eles, né, eles nascem, né. Sim, porque acho que é tudo muito ligado ao nosso Sim, orgulho, né? Nosso ego, aquela ilusão muito. que a gente cria, né? Aquele, nossa, como é que o outro vai me olhar? O que que os outros vão falar, vão pensar, né? E a gente mesmo com a gente elaborando e criando um monte de coisa que na verdade não é sobre isso, né? É sobre a nossa vida, é sobre o que a gente É. quer e tá tudo certo. Quando a gente começa a desapegar disso, né? Eu acho que esse controle excessivo, né, sobre tudo, sobre os outros, onde a gente começa a desapegar de tudo isso, né, dessas ideias, é onde a gente começa a fluir melhor, né? E até do que se é, Soltar né, realmente, né? e até do que se é, porque às vezes a, a gente vai vivendo a vida, criando experiências, e a gente cria uma própria, né, imagem, né, sobre nós. E aí, às vezes, você chega num embate, ali, num momento da sua vida, que tem muitas coisas que você pensava antigamente que você já não pensa mais. Sim, Só que aí você criou uma ilusão, uma máscara em relação àquilo, e até você se desfazer disso, você, né, você não tem coragem, você fica com medo, com receio de se redescobrir, de se reinventar, de desapegar dessas ideias que já não faz mais sentido, né? é Então, verdade. e aí parece que quanto mais força você faz para manter isso, mais você vai sofrer, porque você já percebeu que aquilo lá não é mais realidade, então não faz mais parte daquilo que ela serviu até um determinado momento, mas agora não serve mais. Então, por que não soltar? Porque ainda Exato. a gente resiste, né? A gente resiste e quer sustentar aquilo ali. Mas Aceitar o novo, né? é como se É, você é, fosse fraco, né? Ou como é. se você fosse, E, né? e um pouco de, acho que de rigidez mesmo, né? E resistência, Também, até que a gente já comentou em algum outro vídeo, né? Às vezes a gente fica, por que não poder mudar, né? O que eu penso hoje pode não ser exatamente o que eu pensava ontem e amanhã, e tá tudo bem, né? Porque a gente é um ser em evolução, né? Em exato. tudo. Então, É que tirar essa desconstruir gera rigidez dor, realmente. né?
Uhum. exato, Porque é o ciclo, né? Igual é, vocês já fizeram, é o ciclo, é uma morte ali, né? exatamente, Então, para você saber quem você é, né? Esse antigo eu precisa morrer, né? é, Precisa passar por essa morte e dói. A gente entra em luto, entra é, em revolta, né? Porque pelo menos eu percebo isso, né? Que quando a gente entra em contato com aquele conhecimento que a gente não tinha, né? Que tira aquele véu da tira o frente, véu, a gente se revolta, né? Porque aí você é, fala, nossa, isso não pode ser mais assim, não pode ser assado, precisa mudar isso, mudar aquilo. Só que aí depois que acalma, que assenta, aí a gente consegue entrar nesse fluxo do amor, né? De falar, não, não precisa ir com tanta, né, a ferro e fogo, pode ser pois mais leve, pode desapegar de várias coisas e tá tudo bem. Mas é um passo a passo, né? São as etapas, né? processos, né, que a gente às vezes esquece que Processo. fazem parte, né? Então, acho que É, esse, né, desse desapego, eu acho que também inclui muito essa questão desse passo a passo, desse progresso, né, da gente conseguir olhar tudo isso, até o que a Lê falou do não faz sentido, né, que aí a gente vai contra o nosso sentir, né, não está fazendo mais sentido, eu não sinto mais é, estar ali ou fazer de tal forma. E quando a gente vai, bate de frente, não dá certo, né? Porque tudo é nesse sentir, né? De acordo com esse sentir. exatamente. Eu acho que foi mais do que dado, né? O recado que a gente queria. Fica bastante coisa para a gente refletir, né? Porque às vezes, como a Ale também trouxe, esse novo eu, às vezes não é bem aquilo que você espera, né? E às vezes a gente tem esse receio de mudar por causa disso, né? Que a gente faz uma imagem da gente mesmo, às vezes, que fala, nossa, mas não é isso, né? Por mais que às vezes possa parecer difícil, mas eu tenho que realmente me ver como eu sou, né? Sim, até os E- padrões, né? A gente foi moldado de uma certa forma, a exatamente, gente nem sabe quem é a gente, né? exatamente. Aí entra aquele julgamento, nossa, mas eu sou assim, eu sou assado, né? É, E é tudo isso, né? A gente aceitar, que eu acho que a aceitar, aceitação exato, também é uma coisa importante nesse processo, né? exatamente. Isso aí, É, meninas. Eu acho que a vida, né, ela é uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade uma de grande escola, recomeço, né? uma É, grande escola. E é todo dia, né? Cada sim, dia é uma grande oportunidade de recomeço. Então, se a gente tiver, né, esse ânimo, né, essa ideia, essa vontade, né, de todo dia aprender, de todo dia recomeçar, sem se apegar ao passado, né, às ideias fixas, eu acho que a gente vive muito mais tranquilo, muito mais tranquilo nunca é, né? Mas eu digo com mais leveza, leve, né? exatamente, Isso, mais leve, né? com mais leveza, né? E as coisas fluem, né? Automaticamente a vida flui, né? Isso mesmo. Então é isso, meninas. Querem fazer mais algum comentário final? Já estamos aí caminhando para o fim. Eu Não, só só queria queria, agradecer também, que foi muito gostoso o nosso papo, né? Então agradeço aí o convite de vocês. a gente é que agradece, Bárbara, foi um prazer, um assunto bem interessante, né? E várias maneiras de olhá-lo, né? Então, acho que fica essa ideia para todo mundo refletir, inclusive a gente, né, Ale? Exato. E a gente agradece de novo, Bárbara, e estamos abertas a uma próxima reflexão, assim que você quiser, tá É isso bom? que eu ia Com falar. todo Isso aí, o prazer. convite está sempre aberto, sempre que Aberto, quiser voltar, será bem-vinda, tá bom? Então, Obrigada, gente, muito menina. obrigada. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar o seu like, né? Isso nos ajuda muito a levar esse vídeo para outras pessoas, né? Então, encaminhem, façam seus comentários, né? Encaminhem para outras pessoas que vocês acham que vai fazer sentido para elas, né? Então, isso ajuda aí a divulgar o conteúdo do canal e trazer, né, um pouco do nosso trabalho, dessa consciência que a gente desse recado, né, que a gente gostaria de passar para as pessoas, né? Então, muito obrigada, meninas, e até a próxima. até a próxima. Tchau, Obrigada. Tchau, tchau. tchau.